Bem-vindos ao Med Além, o podcast onde 6 vozes compartilham com vocês descobertas e paixões que vão além da medicina. Eu me chamo Mona e estou dividindo a mesa hoje aqui com 2 mulheres incríveis, a nossa convidada e a minha amiga Hanna. Olá, eu sou Hanna Thiele e o tema do nosso episódio de hoje é o desafio da mulher na liderança de gestão em saúde. Vou apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, que é uma convidada muito especial. Ela é fisioterapeuta pela Escola Adventista, mestre em biotecnologia e doutoranda em medicina e saúde pela UFBA, gestora de 6 clínicas de saúde e um day hospital. Além disso, ela é uma excelente filha, esposa e dinda de muita gente. Apresento a vocês Thaís Freitas. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Obrigada, Thaís. Meninas. Um prazer enorme ter você aqui hoje. Prazer todo meu pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito feliz mesmo. Bora começar então? Vamos. Bom, conta um pouco pra gente como é que foi essa sua trajetória, como você conseguiu alcançar essa parte de ser líder, né? Quais foram os maiores desafios enfrentados? Conta aí um pouquinho pra gente. Olha, eu costumo dizer que a minha trajetória profissional ela começou desde a faculdade, através de algumas decisões que eu precisei tomar enquanto estudante ainda. Então, enquanto muitos tiveram aquele período de faculdade para curtir e aproveitar, eu, por motivos pessoais, devido à minha trajetória familiar mesmo, né? É uma tragédia familiar, posso dizer assim. Eu perdi meu pai com 15 anos e a partir daí a minha vida mudou financeiramente, emocionalmente. E devido a esses diversos aspectos eu amadureci antes da hora, posso dizer assim. E aí fez com que eu já entrasse na faculdade com aquele anseio, com aquela vontade de me formar o quanto antes, entrar no mercado de trabalho, ter a minha independência, ser motivo de orgulho para minha família. E aí, desde o 2º semestre de faculdade, eu já iniciei com monitoria, inicialmente para ajudar a pagar os custos da faculdade, mas também porque eu queria ir além, né? Eu queria ser diferente desde o princípio. Então, eu costumo dizer que a minha trajetória profissional começou daí, devido a essas decisões que eu fui tomando no decorrer do caminho. E depois de formada, né, recém-formada, eu costumo dizer que tive outro divisor de águas também, que foi quando eu decidi empreender. Então, não foi fácil empreender sem dinheiro e com todos os desafios, né, que envolvem você abrir uma empresa. Foi outro momento em que eu comecei também a aprender sobre gestão. Mas eu considero que o fator divisor principal de águas para que eu me tornasse uma líder melhor, alcançasse cargos de liderança, foi graças a uma oportunidade que eu tive. Eu entrei na docência, comecei como professora 6 meses após formada e depois de 6 meses que eu estava nessa empresa, eu tive a minha primeira oportunidade de obter um cargo de liderança. E aí eu vivi uma verdadeira história de gestão nessa empresa, uma grande multinacional, onde eu trabalhei por 16 anos. Então, acredito que muito do que eu sei a esse respeito, que depois pude aplicar nas minhas empresas, veio da experiência que eu tive por lá. Então, logo que você se formou, você não foi direto abrir o seu próprio negócio. Você trabalhou um tempo para outras pessoas, que foi onde você construiu toda a sua bagagem, né, de conhecimento pessoal para implementar o seu negócio. Eu posso te dizer o seguinte, que a minha bagagem para implementar o meu negócio não veio da gestão que eu trabalhei para outras pessoas. Veio muito mais do desafio de recém-formada, numa área como a fisioterapia, que o mercado de trabalho sempre foi extremamente dificultoso, né, muito difícil, e financeiramente também falando. Então, eu dizia assim, eu não estudei tantos anos também para ganhar tão pouco assim. Então, meu primeiro desafio foi nesse sentido. Então, eu... nesse intervalozinho de tempo de 6 meses, de quando eu me formei até quando eu entrei na docência, eu trabalhei para outra pessoa que foi uma empresa, a dona de uma empresa que fez parte do meu momento de TCC, e nesse período foi bem difícil. Eu ganhava R$25 para trabalhar um turno e atender 100 pacientes naquele turno. Então, eu posso dizer que o que me fez mudar e querer empreender veio daí, de não querer essa realidade para minha vida.
Mas a parte da gestão foi um pouquinho depois. Com 6 meses eu entrei na docência e depois disso eu resolvi ter a própria empresa, porque eu também achava que eu não ia ser feliz só com a parte da docência. Eu queria ter o meu negócio, eu queria atender, né, viver essa parte assistencial, mas sem receber um valor tão baixo quanto aquele. Você uniu os obstáculos que a vida Sim. lhe trouxe, junto com a sua ânsia de conquistar algo além, né? Isso. Ir mais e crescer realmente. E quando foi assim, quando você começou em relação à sociedade, né, às suas clínicas, como é que começou? Como é que foi? Você falou um pouquinho que não tinha dinheiro. Como é que abre uma empresa sem dinheiro, Thaís? Pois é. Veio a partir do network, que também é extremamente importante. Então, eu sempre fui uma aluna bem articulada, eu nunca fui aquela estudante que os professores não me reconheciam pelo nome. Então, por isso que eu falo que muito do que eu sou, eu comecei sendo desde quando estudante. Então, quando eu estava nesse processo ainda de faculdade, eu me articulei com professores que me permitiram fazer monitoria, assistir cirurgias, vivenciar com eles plantões. Então, isso abriu muito a minha mente, né, no sentido de amadurecer o quanto antes. Então, eu acredito que isso me ajudou a ter a coragem de empreender, mas isso não me trouxe dinheiro, isso me trouxe habilidades, né, maturidade. Então, quando eu comecei a procurar, né, eu comecei através de um empréstimo para abrir a primeira empresa, mas foi através de uma oportunidade que esse network me trouxe. Então, um desses professores, eles tinham uma empresa e ele, com outros médicos, e ele me convidou para tomar conta da fisioterapia dessa empresa. Só que eu não tinha dinheiro para montar uma clínica de fisioterapia. E também, na minha concepção, se eu montasse uma clínica muito pequenininha, só uma salinha, não iria atender a demanda do que eles precisavam e também não me entraria o retorno financeiro que eu gostaria. Então, aí eu pensei, por que não convidar colegas de faculdade, que eu acredito na seriedade delas, né, e que tinham uma condição financeira melhor do que a minha, para me ajudar nesse processo. E assim eu fiz. Convidei 3 colegas de faculdade, que os pais puderam bancar a parte delas na abertura, né, dessa primeira clínica da gente. E eu que fui a pessoa que tinha o network, que me convidou para fazer acontecer. Eu não tinha um dinheiro. E aí é uma longa história também. Todas essas 3 são mulheres? Todas as 3 são mulheres. As 3 tinham pais que puderam ajudar com a parte delas na sociedade. E eu fiquei indo de banco em banco para poder pedir empréstimo. Tive muita dificuldade porque eles não faziam o projeto, que é um tipo de empréstimo para pessoas que é profissional liberal e que tem uma taxa de juros mais baixa. Sim. Então, eu não tinha R$1, gente, para poder investir nessa clínica. E eles não queriam liberar o empréstimo para pessoa física. E as minhas sócias eram colegas de faculdade. Elas também não tinham confiança em colocar a pessoa jurídica que a gente estava recém abrindo para pegar o empréstimo em nome de todas. Então, foi uma luta. Sei que foi Deus que abriu os caminhos para que eu conseguisse, porque realmente os bancos diziam que não tinha esse tipo de empréstimo para pessoa física, mas um funcionário cadeirante, eu acho que pelo risco para ele ser menor, ele comprou a minha casa e ele assinou lá no banco esse empréstimo e começou a partir daí. E com 6 meses que eu tinha clínica, se eu quisesse pagar o valor que eu peguei de empréstimo, graças a Deus eu consegui. Mas a primeira unidade eu abri sem R$1 no bolso. Foi com muita coragem e determinação, né? E perseverança. Perseverança. E eu vejo na sua fala, assim, que a sua história começa de fato ainda na sua faculdade. Então, a sua história de vida, né, aquilo que você traz da sua vivência, de você ter perdido seu pai muito cedo, de você ter amadurecido, de você ter ido estudar fora de casa. Porque o IAN, eu não sei se funciona igual à escola, mas você morava lá ou você ficava indo e vindo? Eu ia e voltava todos os dias. Então, um desafio ainda maior. Então, tudo isso foi, assim, o degrau que você foi subindo para chegar onde você chegou. Então, você viu uma dificuldade e fez dela uma oportunidade. Exato. Você se destacou dentro da sala de aula. Às vezes, você pode até ter sido uma excelente aluna, mas não só por ser uma boa aluna, mas por ser uma pessoa comunicativa, que via
as oportunidades com os professores e se mostrava eficiente, se mostrava presente. Isso é muito interessante, isso é muito bom para as pessoas que estão na faculdade, que estão estudando ainda. Então, muito do que você vai galgar na sua vida profissional, você começa a construir ali, dentro da sala de aula, né? Com certeza. Criando contatos, criando networks que vão te levar lá para frente, para um espaço que você nem imagina, né? E um detalhe, eu não era comunicativa, não. Não? Eu era extremamente tímida e ainda sou. Mas eu busco vencer essa timidez porque eu creio que é importante, né? A comunicação é tudo. Ah, com certeza. Exatamente. E quando você fala isso, Mona, me lembra o quê? Mais uma vez, não é sobre nota. É sobre a mistura e a composição de tantas coisas. Coragem, network, estudo, conhecimento, fazer contatos dentro da faculdade, fora também, né? E, principalmente, agarrar e sem ter medo de agarrar as oportunidades. Ter coragem de correr atrás. Isso realmente você tem muito. E aí, depois que você conseguiu abrir a sua primeira clínica, que foi um sucesso, né? Que logo que você abriu, você já... 6 meses. 6 meses Isso já... Geralmente Sim. eles dão até uma previsão de, começa a pagar com um ano, dá sempre uma carência. É verdade. Aí você, ainda com essas 3 amigas, expandiu o negócio? Como foi que funcionou? Não, demoramos de expandir o negócio porque eu abri essa clínica para ter algo na área essencial. Mas aí eu foquei mais na parte da gestão. Então, eu tinha clínica, mas eu trabalhava com a gestão e como docente. Cheguei em uma época da minha vida que eu dei aula em 9 faculdades ao mesmo tempo. Era coordenadora de curso numa delas. Entre essas faculdades eram de Feira e de Salvador. Então, 2 vezes na semana ou 3 eu fazia esse bate-volta, Feira Salvador. Atendia na parte assistencial diretamente, trabalhava na parte administrativa da clínica. E aí, até que chegou no momento que eu não consegui mais conciliar, né? Dar aula, ter a clínica, a parte gerencial. E aí eu fui mudando o rumo um pouquinho da minha trajetória. Mas aí nesse período da vida, eu foquei mais na gestão. Então, eu passei quase 16 anos trabalhando com gestão na área de educação e numa multinacional. O que foi bom para mim, porque eu aplicava conceitos e coisas, né, que eu via acontecer na área educacional, eu puxava para a área assistencial. E aí eu acredito que isso também fez toda a diferença para fazer com que as clínicas crescessem. Mas a segunda unidade, a gente veio abrir depois de um tempo, quando eu já estava noiva do meu atual marido. E aí, dessa segunda clínica, aí, a gente foi partindo para outras, porque a gente também ganhou mais força, né, no sentido de conhecimento técnico, pelo fato dele também ser gestor. No caso dessa multinacional que você trouxe, que você trabalhou durante um tempo, você era uma mulher no meio de um ambiente masculino ou tinham outras mulheres ali também naquele mesmo patamar de gestão que você trabalhava? Como que foi? Olha, sempre na área da gestão é um ambiente muito mais masculino do que feminino, né? A mulher, ela precisa provar que ela é boa para estar naquele ambiente o tempo inteiro. Provar que tem Isso é competência fato, de exercer e tal. Exatamente, isso é um fato comprovado estatisticamente, inclusive, né? Se a gente olhar pela Organização Mundial de Saúde, a gente tem uma nota onde informa que 70% das pessoas que estão na área da saúde, que trabalham, são mulheres. Mas desses 70% que são mulheres, somente 30% nos Estados Unidos tem cargo de gestão. Quando a gente vem aqui para o Brasil, é menos que 20% das mulheres que ocupam esse cargo. Então, você vê que o funil é ainda maior. Então, significa que o preconceito no Brasil também é grande com relação à mulher ocupar cargo de gestão. Então, realmente, você tem que se posicionar, você tem que estudar bastante, porque não dá para ser de qualquer forma e estar ali. Não permanece. Você pode até chegar, mas você não permanece lá. E teve, assim, algum desafio importante nessa sua trajetória em relação a você, mulher, comparada aos seus outros colegas masculinos? Olha, desafios você enfrenta no dia a dia e o tempo todo, mas tem situações extremamente desagradáveis e machistas, tipo, não nessa empresa multinacional, mas, por exemplo, na própria clínica minha, onde eu tenho sócios homens,
e só eu de mulher, e chegarem numa primeira reunião de executiva, né? E os homens fazerem uma rodinha na mesa, uma mesa circular, e eu ficar de fora. E eu ter que me posicionar, de sair da minha cadeira, botar lá junto deles, para eles abrirem a rodinha e me inserir e provar no meio dessa reunião o quanto que o meu papel ali era estratégico, era importante, me fazer ser respeitada. E eu tenho certeza que essa minha atitude nessa primeira reunião de sociedade que a gente teve conduziu todo o processo no decorrer do caminho para eu me tornar CEO dessa empresa também, entendeu? Com certeza, porque se você aceita continuar na cadeira onde tinham te colocado anteriormente, você é como se você não fosse dar a voz. Você não ia ter o poder da palavra. É como se assim fosse aquele café com leite. Não, e você chegou, trouxe sua cadeira para frente para mostrar, não, eu estou aqui, eu tenho uma voz e vou falar, e mostrou o seu papel. Exatamente. E você acha assim que nesse processo de construção da sua carreira, o que te trouxe assim uma bagagem de preparação? Assim, foram cursos, foram pessoas, foi o que assim que te inspirou, que te capacitou para estar onde você está hoje? Olha, inspiração sempre a gente tem de várias pessoas ao nosso redor que a gente considera bons líderes, independente de ser homem, né, ou de ser mulher. Mas assim, o que me fez vencer cada obstáculo que eu enfrentei na vida foi muito mais a questão familiar mesmo. Eu tinha aquele desafio comigo mesma de ser boa em tudo que eu fizesse, em trazer orgulho para minha família. Mas, independente disso, eu tenho algumas características que me ajudam de querer ser perfeccionista, de dar o melhor em tudo que eu faço, de gostar de estudar, sabe? De procurar ser diferente, fazer tudo com excelência. Então, são alguns conceitos que eu tenho guardado em mim e que eu aplico para onde eu vou, independente daquilo que eu esteja trabalhando. Mas eu considero que a prática em si, a vivência, te faz ter um feeling melhor, uma experiência maior para que você consiga avaliar números. E estudo também sempre. E eu vejo muito assim que independente da área, né, da área que a mulher esteja inserida, para ela ser vista de acordo com o grande potencial que ela tem sempre que se esforçar ainda mais, né? Sim. Se posicionar. Quando você trouxe aí o relato que você teve que... Poxa, ele chegou lá, você fazia parte daquilo ali. E eles fecharam e você teve que se posicionar e se colocar. Eu me vejo também muito nisso durante um percurso da minha vida profissional, em que em muitos momentos eu tive que me posicionar por meu ambiente de trabalho ser muito masculino também. Né? E aí eu, por ser mulher dentro de uma área agrária, porque eu sou veterinária, quando estava ali no curral, muitos homens e muitas piadas, e aí, não, fica quieto, porque tem mulher, tal. Não, gente, peraí, não é bem assim, tal. E mostrar que eu tenho força física e força emocional. E a mulher tem que cada vez mais se posicionar, se garantir dentro daquilo que ela está fazendo, né? E é muito interessante porque, apesar de você trazer que você é pouco comunicativa, você soube o tempo inteiro se posicionar, se colocar nos ambientes, né? E isso é algo característico de uma mulher empoderada, né? Uma mulher dona de si, ciente daquilo que é capaz de fazer. E isso é muito, muito bonito, muito Exatamente. forte. Posicionamento. Eu me recordo quando eu tinha as empresas, onde antes de inaugurar cada empresa, precisava lidar com vários fornecedores de marcenaria, iluminação, tudo, pedreiro. E ser mulher para lidar com esses fornecedores, para você estar contratando, pedindo orçamento, exigindo perfeição na execução do trabalho, não é fácil. Porque eles acham, não, mulher não vai ver direito, então pode fazer de qualquer coisa, posso faltar, posso isso, posso aquilo, e o tempo todo a gente precisa nos valorizar, nos posicionar, nos vestir bem, para que a gente seja aceita na sociedade. É verdade. E aí tem a questão de ser mulher. Eu já enfrentei desafios pela questão da idade, porque eu comecei a dar aula muito jovem também. Então, imagine você dando aula para uma sala com 60, 70 alunos, muitos mais velhos que você.
pessoas que já estavam na segunda graduação naquela época, muitos homens, né? Então você também se respeitar para que não confundam, né? Aquela questão de você ser mulher jovem naquele papel. Depois, mais na frente, nessa questão mesmo que eu falei dessa mesa, né, uma mesa composta por médicos, por homens mais velhos, e respeitar você mais jovem, a nível de faixa etária, né, que é deles, mais experiente com relação à gestão, porque muitas vezes o médico ele não é gestor. Então, são vários momentos diferentes em que realmente você tem que ser muito convicta, muito firme naquilo que você tem de conhecimento, para que você consiga se posicionar e ser respeitada, né? Naquele ambiente. Você chegou a fazer algum curso? Teve algum mentor de liderança? Alguém que te incentivou? Olha, cursos eu faço sempre fiz, ainda faço. Mentoria, ainda faço. Acho que as mentorias, elas são extremamente importantes. Em cada uma delas, você agrega valores, você aprende mais e você coloca em prática, né, coisas que você aprende ou que você volta a relembrar que são importantes. Então, acho que sempre é um caminho contínuo, né, o da mentoria, ou de ter alguém que te inspire, alguém que você siga e que você fala assim, olha, esse caminho aqui tá legal, bora tentar fazer algo semelhante. Acho que sempre muito bem-vindo. Como é que você faz para conseguir conciliar, né? Você trouxe que você hoje é casada, mas mesmo antes, assim, dentro de todo o foco que você teve na construção da sua carreira, para você gerir a sua vida pessoal também, né? Fazer dela dar certo também, porque é um grande negócio que a gente precisa fazer dar certo, é casamento, é vida pessoal. E como foi para você unir essas duas coisas? Eu te confesso que durante um período da minha vida, eu não uni muito bem essas coisas. Eu posso te dizer que dos meus 20 aos 30, a minha vida foi toda dedicada ao trabalho. Eu trabalhava de domingo a domingo, feriado, sem folga, não namorava, eu só estudava e trabalhava mesmo. E aí, depois que eu conheci o meu marido, eu entrei numa fase diferente da minha vida. Em que sentido? Uma fase de buscar mais a Deus, colocando Deus como prioridade, tirando um tempo para Ele, que antes eu não conseguia fazer da forma como eu gostaria, tirando um tempo para o meu lazer, que antes eu não me permitia fazer isso. Então, hoje eu olho para mim com mais maturidade, eu vejo que a gente consegue dividir muito bem. Tipo, nos dias que é de trabalho, é muito trabalho. Se você olhar para a minha vida hoje, eu durmo 1, 2 horas da manhã, acordo 6, 7 no máximo. Eu já ia te perguntar, quanto tempo você dorme? É muito poucas horas, 4, 5 horas dia, 5 horas dia, a minha média de sempre. Então, mas também quando a gente tira um período em que a gente quer viajar, quer aproveitar a vida, a gente também aproveita com muita gratidão por todo aquele momento que a gente está ali aproveitando daquilo. Então, eu costumo pensar assim, eu trabalho muito para que eu possa poder fazer as minhas viagens e aproveitar os momentos que são importantes para mim. E também trabalho hoje ainda assim, porque eu acredito que quando eu tiver os meus filhos, eu vou querer ter mais tempo de qualidade com eles e quero ter uma velhice também, tipo, só trabalho se eu quiser, sabe? Então, eu trabalho com esse foco. É bem legal. E na sua fala, onde você traz, né, que para você, hoje você ressignificou a sua qualidade de tempo, onde você dedica um tempo da sua vida para Deus, que para mim também, que eu vejo como algo assim fundamental para quem deseja, né, solidificar uma vida, uma família, tem que ter Deus no centro dela, no centro de tudo, na verdade. E você ter tempo de qualidade, porque nem sempre é sobre ter muito tempo. Não é porque eu tenho que ter muito tempo de folga, mas eu tenho um tempo de qualidade, seja com meu marido, seja com os meus filhos, é saber fazer uma gestão de tempo, de espaço, de encaixar todas as obrigações e principalmente a sua felicidade individual, né? Que é o combustível para seguir em frente. Exatamente. Quando a gente tem um objetivo, em momentos a gente precisa abrir mão de uma coisa ou de outra, mas quando você planeja, né, a longo prazo, que você, como você falou, eu quero ter uma velhice onde eu possa trabalhar se eu quiser, eu querer estar com os meus filhos, poder curtir eles. Então, você está abrindo mão hoje de uma parte da sua vida, não digo abrindo mão, né, mas você está construindo hoje, nesse momento da sua vida, algo que você vai colher a curto
médio e longo prazo, né? Exato. E isso é uma gestão Gerenciamento de tempo e carreira, né? Que é muito importante. E escolhas também. Para toda a profissão, né? Você conseguir se ver lá na frente, né? Prospectar o seu futuro e começar a galgar dele a partir de hoje. Então, a gente que está aqui ainda, né, na faculdade, apesar de sermos segunda graduação, hoje a gente está construindo o nosso sonho. E é muito interessante a fala dela, onde a gente precisa ter um planejamento, ter um foco, um objetivo. Né? Você diz, não, poxa, eu não quero trabalhar minha vida inteira ganhando isso daqui. Eu quero mais. E o que eu preciso fazer para ter mais? Eu preciso me dedicar mais, eu preciso estudar mais, eu preciso usar meu tempo de forma mais qualificada. Eu preciso me apresentar melhor, no sentido de mostrar o quanto eu sou capaz de valorizar, né? Todo o esforço que eu tive que construir ao longo da vida acadêmica, né? Com certeza, é não ficar acomodado. Uhum. A gente criar aquele barulho interno e ir em busca de sempre algo a mais. Não aceitar aquilo, nunca estar satisfeito com o mesmo, com o dia a dia e correr atrás mesmo. Viver com uma inquietude, né? Eu costumo dizer que eu tenho essa inquietude de sempre ir além. Te entendo, eu tenho esse barulho. Eu também. As pessoas falam assim, como é que você dá conta de tanta... Gente, mas eu tô terminando uma coisa, já tô pensando aqui no que eu vou fazer agora para poder otimizar, para poder agregar, na verdade é isso, agregar, é sempre agregar. Você acabou de terminar o doutorado, você já tá inventando o grupo de pesquisa. Tô inventando um grupo de pesquisa, tô inventando já que é uma liga, já monitorei. Por quê? Porque você precisa... Agora, assim, é tudo com um objetivo. Sim. Eu quero passar na residência. Temos uma meta. Minha meta hoje, a médio prazo é o quê? Fazer um currículo bom para eu passar na residência. Sim. Então, é fazer network, conhecer professores, profissionais, me mostrar, né? Tudo isso daqui que a gente está fazendo tem um objetivo maior, tem, né, um direcionamento, que é uma construção de carreira. E nós, como mulheres, que nosso grupo é de mulheres, a gente tem isso muito forte, do quão é importante uma mulher se posicionar, saber se posicionar de forma correta, para poder galgar seu espaço e brilhar, né? Porque para mulher, o que uma mulher determinada quer, ela vai, consegue. Né? Nada impede. Verdade. Isso aí, ter foco. Porque quando você tem foco, você também tem segurança daquilo onde o que você faz, o que você quer, você consegue. Você consegue se posicionar, você consegue enfrentar uma mesa cheia de homem e dar conta, se preparar, dar conta das coisas, porque você não é só uma mulher. Você é uma mulher que estudou, que sabe do que está falando e tá ali para o que der e vier. Mas aí, no caso, eu fiquei curiosa, né? Eu sou um pouco curiosa, não muito. Só um pouquinho. Essas 3 amigas que se formaram, que abriram estão com você até hoje ou vocês... Não, estão comigo até hoje. Ah, que legal. Estão comigo até hoje em todas as clínicas, né? As 6 unidades de clínicas. Elas só não estão comigo no Day Hospital. Porque em um outro grupo, em outra cidade. Mas aqui em Feira de Santana, são minhas sócias em todas as... Legal. Porque a gente sabe também que sociedade não é fácil. Sociedade é um casamento, né, gente? Então, você tem que também ter muita certeza. Eu não vou dizer para vocês que eu já tinha essa certeza toda lá no passado, não. Mas, com o passar dos anos, a gente vê que foi um acerto, graças a Deus. Somos diferentes, temos características bem opostas, mas uma complementa a outra. E aí, no final, tudo converge para o bem. Mas, assim como deu certo, né, poderia não ter. Então, eu costumo até dar como um conselho que cada um que abre uma empresa nova tem que tomar muito cuidado com quem você busca para ser sócio. Porque, realmente, né, quando começa a pensar de forma diferente, tem que sempre existir muito respeito para que permaneça, né, de uma forma saudável. É importante. Sua história é inspiradora e muito admirável. E vendo assim tudo que você falou, de como você começou sem dinheiro, tudo que correu atrás. Hoje você pensa em montar algum curso, ser mentora de futuros líderes em relação, principalmente que hoje, apesar de você ser fisioterapeuta, clínicas em saúde.
São clínicas médicas misturado com fisioterapia? Como é? Olha, eu já sou mentora de várias pessoas, é um desafio, mas é muito importante para mim também fazer isso hoje em dia, sabe? Compartilhar um pouco sobre gestão, ajudar pessoas, né, que são mais jovens, pessoas com 20 e poucos anos de idade, que estão aí começando, entrando no mercado de trabalho, ou querendo ser empreendedores. Então, para mim é um prazer, eu faço com muito prazer essas mentorias, assisto outras mentorias que também me ajudam a me capacitar para mentorear melhor. E assim, você perguntou, Hannah, sobre alguma coisa sobre as clínicas, que eu já... Perguntei se as clínicas eram clínicas, você falou clínicas de saúde, clínicas Sim. médicas e de fisioterapia, como é que funciona a logística dessas clínicas? São clínicas multidisciplinares na área de saúde. Então, a gente atende desde a fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição, temos médicos com diversas especialidades. Então, ela perpassa mesmo de A a Z. É claro que tem nichos diferentes, né, de uma para outra de atuação. A gente tem clínica hoje que é voltada para o autismo, então tem toda uma equipe multi voltada para aquela atuação, mas a gente também atende públicos diversos, de idosos, crianças neurotípicas, enfim, tudo que vocês pensarem a gente... Legal, muito legal. Agora, assim, na sua trajetória, teve algum momento que você pensou assim, tipo, eu não aguento mais, eu quero desistir, ou não, ou você sempre foi tão certa daquilo que você queria que isso nunca passou pela sua cabeça? Como foi isso? Porque eu já pensei em quando eu estava fazendo doutorado, por exemplo, várias vezes eu pensei em desistir. Dizer, ai, meu Deus, eu não aguento, não vou dar conta. Ai, não quero mais, porque hoje eu estou fazendo outra graduação, então meu doutorado foi na minha área de veterinária, né? Mas aí eu parava assim, eu não sou de deixar pelo caminho. Mas eu pensei várias vezes em desistir. Como foi para você, assim? Teve esse momento dentro de você? Se teve, como foi? E se não teve, o porquê que... Não, olha, eu não gosto de desistir de nada na minha vida. Nem do doutorado que eu tranquei, eu não desisti dele, porque realmente eu não gosto de deixar nada para trás inacabado. Então, é uma coisa até que me incomoda ter trancado, mas realmente hoje é impossível eu conseguir conciliar de parar de trabalhar para me dedicar às horas que eu preciso num laboratório para fazer uma pesquisa. Então, foi uma decisão que eu tomei, que eu não considero como uma desistência, eu considero como uma pausa baseado naquela etapa de vida que eu tenho vivido hoje. Mas desistir, não. Eu já tive momentos assim, de nem saber, olhar para trás assim e falar, meu Deus, como é que eu consegui fazer aquilo, sabe? Exemplo, na época que eu dava aula em 9 faculdades e estava fazendo doutorado. Então, você sabe que na UFBA é uma disciplina, um horário, outra em outra, e era uma loucura. Eu trabalhava mais para o lado do CIEP, dava aula em Lauro de Freitas também, e a UFBA lá do outro lado, no Canela. Então, pegar aquele trânsito, aquela correria, aquele estresse, e eu olhava assim e falava, meu Deus. E dias que eu chegava em casa, 11 e pouca da noite, para fazer prova no outro dia de manhã, eu falava, Senhor, como é que eu vou conseguir fazer essa prova? Sabe, eu chegava já cansada, no meu limite, para ainda estudar, para fazer prova no outro dia de manhã. Então, quando eu olho para trás e falo, meu Deus, como é que eu consegui vencer aquilo? Sabe, mas mesmo nesses momentos difíceis, eu não tinha nem noção de que era tão difícil assim, sabe? Eu ia, porque para mim não existe a palavra parar, não existe a palavra retroceder. Então, eu ia para ver no que dava. Eu acho que eu tenho uma característica que é a coragem. Então, mesmo que eu não estivesse tão segura naquilo, mas eu ia para ver no que dava. E graças a Deus deu certo. Pelo menos a parte das disciplinas todas eu consegui cursar. Então, para mim já foi metade do caminho aí, mais do que andado, mas, né? E no seu negócio, nas suas empresas, assim, teve algum momento que foi tão difícil que você achou que não ia dar certo? Ou foi, Deus encaminhou tudo de uma forma tão perfeita? Como foi para você? Não, é claro que todo negócio tem momentos que flui melhor e tem momentos que dá uma parada. A gente passou por alguns momentos de parada, né? A pandemia, por exemplo, foi um desafio. Mas nem na pandemia eu não pensei em desistir. Na pandemia eu tive que trabalhar mais. Em que sentido?
de não me acomodar com aquilo, de dizer, não, eu fechei as clínicas e agora? Eu vou ficar aqui esperando de braço cruzado, vendo o que é que vai dar? Não. Então, a gente teve que se reinventar no período da pandemia. Então, foi muito trabalho para pensar em formas diferentes de como fazer dinheiro naquele período em que as clínicas estavam fechadas. Então, eu acredito assim, que se nem na pandemia eu pensei em parar, eu acho muito difícil que eu pense parar depois disso, entendeu? Verdade. Mas nos momentos também, independente de pandemia, quando você via que o negócio não estava indo da forma como a gente gostaria, eu também sempre tive muita força de trabalho, de cair para dentro e fazer acontecer, sabe? E perpassar por todos os setores da clínica. Então, se eu tivesse que ir para ajudar uma recepção, a captar um paciente, vender algum serviço, ou se eu tivesse que perpassar pelo setor comercial e transformar aquele lead numa venda, eu já fiz tudo isso, quando se fez necessário em cada momento da minha vida, entendeu? E dentro das clínicas, você tem alguma dificuldade em liderar, contratar médicos homens por ser mulher? Não, contratar os homens por ser mulher, não. Mas dificuldade de gerir médicos homens ou mulheres, sim. Por quê? Porque eu percebo muito que o médico, ele não é gestor, ele não tem uma formação de gestão. Então, ele atende, ele vai naquele braçal daquilo que ele sabe fazer. Mas, muitas vezes, exemplo, você oferece um salário para um médico naquele ambiente de trabalho, ele fala assim, não compensa. Mas aí ele vai e trabalha um dia em um lugar, outro dia em outro, que se você for somar tudo, você vê que aquele valor que você ofereceu, para ele seria mais interessante do que todo aquele desgaste dele subir e descer. Então, eu percebo um pouco de dificuldade de entendimento a nível de gestão de tempo e de gestão financeira mesmo, na área médica. Então, eu sinto que isso dificulta. E por serem pessoas que normalmente são extremamente inteligentes, você conseguir se posicionar e você mostrar que aquele pensamento talvez não seja o melhor, eu sinto muita dificuldade nesse sentido, entendeu? Mas aí vem daquilo. Não temos a matéria, a faculdade não ensina a você empreender, a ser líder. Então, eu acredito que, assim, não só médicos, como outros profissionais, existe essa dificuldade de base. E quando você não gera essa inquietude, você não tem uma referência, os obstáculos que fazem você ficar mais forte, acaba dificultando também todo esse entendimento e correr atrás realmente daquilo. Porque já é difícil. Gestão não é uma coisa fácil. E você entender um pouco da gestão. Eu lembro logo quando eu me formei em odontologia, várias propostas de emprego. E aí eu ligava para minha mãe. Mãe, me ofereceram tal valor, me ofereceram aquilo. Tal cidade, eu tinha que ficar calculando quanto é que eu iria gastar, se eu iria precisar dormir em determinado local. Então, só que a gente não aprende isso. Realmente é na prática, no dia a dia, que a gente consegue estar colocando na balança e observando. E realmente as nossas dificuldades, quando a gente tem pessoas que inspiram, que são líderes, que fazem também a gente, poxa, eu quero chegar em tal lugar, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo. Então faz também com que a gente aceite ou não determinados, salários. Sim. Agora, assim, quando você começou a expandir o seu negócio, né? E você trouxe que hoje você tem um day hospital. Nesse processo, porque gerenciar uma clínica é uma coisa, agora um day hospital eu acho que é um passo maior, né? Foi um desafio a mais que você introduziu na sua vida. E como foi essa passagem, né? Por que você resolveu? Foi uma oportunidade ou era um sonho? Como foi isso? Foi uma oportunidade, como aquilo que eu falei para vocês, eu não costumo, mediante o desafio, dar para trás, eu sou muito na insegurança e adiante, né, para ver no que é que vai dar, com coragem, que é uma característica que eu tenho realmente. Eu posso dizer para vocês que foi o maior desafio da minha vida, ainda tem sido, porque é algo que muda, né, o tempo inteiro. Então, tem várias questões que envolvem a gestão de um day hospital que é diferente de uma clínica de saúde, mas eu acredito muito no conceito mesmo, sabe, gente, de gestão, de implementação de processos.
E eu acho que quando a gente trabalha com números e com processos de gestão mesmo, a gente consegue resultados. E eu posso já dizer para vocês que essa clínica, para mim, foi um desafio e um case de sucesso ao mesmo tempo, porque olhando o financeiro dessa empresa como estava quando a gente chegou e como essa empresa está hoje, a gente vê que existiu um trabalho de formiguinha que a gente teve de fazer, tanto de gestão de processos quanto de gestão de pessoas, para conseguir equilibrar tudo o que se faz necessário. Parou por aí? Não. Tem muitos desafios que vêm pela frente, até porque a medicina muda, os exames de imagem, por exemplo, mudam. Então, a gente sempre tem que estar atualizado no mercado e a gente tem que estar galgando novidades para os nossos pacientes. Então, sempre tem aquele desafio de procurar ser diferente, de trabalhar com excelência. Então, eu acho muito assim, que se você consegue ter planejamento de curto, médio e longo prazo, fazer uma gestão estratégica, você consegue avançar. Então, para ser gestor, eu acredito, e por experiência própria, eu acredito que se você implementar aquilo que você tem de experiência, mais o conhecimento técnico, você consegue avançar, independente de ser uma clínica, de ser uma faculdade, de ser um day hospital, você consegue ir além. Você chegou a fazer algum curso de finança? De finanças, não, mas gestão em saúde, sim. Eu cheguei, inclusive, a coordenar um curso de gestão em saúde. Eu vejo em toda a sua fala assim, que o desafio é o que te move, né? Eu vejo isso muito em grandes mulheres, que eu me espelho, né? Durante a minha vida. Então, acho que as mulheres que se diferenciam são aquelas que estão sempre se desafiando, né? Que você vê um desafio e diz, não, eu vou nesse aqui que é mais difícil, eu sei que eu vou dar conta, né? Eu vou me superar, superação. Acho que para a mulher se diferenciar, ela tem que se superar todos os dias, independente do que seja na Sim. vida pessoal, na vida profissional. A superação, acho que é o sobrenome de toda mulher que deseja ser bem-sucedida, né? Até porque você precisa conciliar tudo, não é? A família com o trabalho. Então, não adianta também a gente negligenciar na família para ser bem-sucedido no trabalho. Acho que tem que aquela tríade andar em conjunto, né? Deus, família e trabalho, para que tudo esteja bem, porque também você trabalhar com falta de paz, acho que dificulta. Então, acho que você tem que ter uma harmonia em todos os outros sentidos para que, a nível pessoal, você esteja bem para entregar o melhor em qual ambiente que seja, né? Tanto o trabalho, ele pode influenciar dentro da sua casa, quanto a sua casa no seu trabalho. Então, buscar esse equilíbrio, ele é fundamental. Que conselho você daria a mulheres jovens que aspiram cargo de liderança na área de saúde? Estudar bastante, perseverar, ter resiliência, saber lidar com as frustrações, entender o seu real, a sua real necessidade para que você busque para que ela seja alcançada. E para mim, assim, o mais importante de tudo está em você botar Deus na frente daquilo que você fizer. Porque se você tiver Deus, você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Mas sem Deus, acho muito mais difícil você ter o seu propósito bem esclarecido para você ir em busca dele. Então, sem propósito, acho que a pessoa no meio do caminho pode se desviar. E quando você tem o propósito, você vai obstinada naquilo onde você quer chegar. Exatamente, eu concordo plenamente. Ontem eu estava fazendo uma reflexão de como está a minha vida hoje e o tanto que eu já pedi a Deus para aquilo. E às vezes Deus dá as respostas para a gente e a gente não sabe. Hoje eu estou na faculdade, estou isso e aquilo, mas o que foi que eu pedi? Já vinha pedindo há não sei quantos anos. Então, por mais corrida que a vida esteja, por mais atribulada, eu querendo desacelerar, mas assim, foi o que eu pedi a Deus. Então, entregando sempre tudo, né? Que seja feita a vontade de Deus, realmente, e que não nos falte vontade. Além, Deus também ele faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa. A gente tem que sempre procurar se diferenciar, correr atrás, se motivar e viver o processo, porque Exato, o processo é importante. Ainda que durante
esse processo a gente passe por coisas que a gente não goste, passe por algumas frustrações, o processo ele é importante para quando você chegar no destino, você ter aquela história para contar e saber, olha, eu consegui superar tudo isso aqui para chegar até onde eu quero chegar. E muitas vezes é o processo que te dá base, que te dá corpo, que te dá estrutura. Te faz criar casca, né? Para que você consiga chegar no seu objetivo. E esse processo nada mais é, no meu ponto de vista, a escada. Você não vai estar pulando os degraus, você vai estar, cada processo, uma escadinha, onde nessa escadinha, às vezes, você precisa recuar um pouco, alguns degraus, seguir e de pouquinho em pouquinho você vai chegar no topo. Exatamente. Muito legal, muito legal. Adorei. Fiquei muito satisfeita. Obrigada, gente, pelo convite. Fiquei muito feliz, e mais feliz ainda em ver como é que vocês conseguiram conduzir esse podcast. Que Deus abençoe vocês. Amém. Desejo muito sucesso. Espero em breve estar trabalhando com vocês. Amém. Chega, me arrepiei. Tenho certeza que vai ser. Amém. Eu também tenho, eu creio. Muitos planos para o futuro. Amém. Você é uma inspiração. Uma pessoa extremamente admirável, batalhadora, e que é referência para mim e para muitas mulheres. Com certeza. Que lindo. Muito obrigada. Então é isso, gente. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve, curte, compartilha, deixe seus comentários para que a gente possa saber como é que vocês estão, o que vocês estão achando e interagir, né, com a gente. Se tiver alguma dúvida, deixa lá a pergunta que depois Thaís responde. Compartilha com a gente. Além do YouTube, não esqueçam de seguir nossas redes sociais, como Instagram, TikTok, Spotify. Inscrevam-se, curtam, comentem. Até o próximo episódio. Tchau!